Ele vai falar aqui desse jogo agora contra o Jaraguense, sobre a atuação que o time vive nesse momento. Principalmente porque a gente viu várias coisas que a gente conseguiu fazer durante a semana. Em fase de construção ali na primeira a gente conseguiu trazer algumas coisas que nós trabalhamos. Talvez foi um dos jogos que a gente finalizou mais no gol do adversário. Futebol não tem mágica, não é da noite pro dia que as coisas vão acontecer. Poderia ter sido um placar até mais elástico. No primeiro tempo a gente teve a oportunidade de sair vencendo, a gente não fez o gol, voltamos para o segundo tempo, ajustamos algumas coisas que a gente entendeu, principalmente o posicionamento do Igor Henrique, que ele estava caindo muito para o lado esquerdo. Aí no segundo a gente queria ele mais central, mais um meia central para poder cair para os dois lados e pisar na área, né? Coisa que a gente treinou. E aí no primeiro lance do segundo tempo, de um ajuste que a gente fez na semana, sai o gol do Igor pisando na área, né? Não jogaria dessa forma, né? Quem iniciaria o jogo era o Torres, né? O Torres teve uma indisposição e iniciaria o Torres e o Igor no jogo, mas não é nada que preocupe, foi mais uma mal-estar. Então assim, a gente conseguiu trazer muita coisa do treino e fico feliz pela vitória, feliz porque os jogadores deram uma resposta. Já falei isso antes, né? Sei que o torcedor cobra por resultado, ele tá no direito dele, ele tá certo em cobrar, mas a gente montou um grupo a dedo, jogadores acostumados a grandes jogos, a decisões. No momento que a gente precisava vencer fora de casa para terminar nas primeiras colocações, esse grupo foi e venceu. E agora são só jogos decisivos, Copa do Brasil, mata-mata de estadual. Tenho certeza que esse grupo vai dar uma resposta muito positiva. Rafael, boa noite, ao vivo aqui na TV Brasil Central. Durante o jogo, muitos questionamentos em relação à situação do Urso, que até agora mostrou um futebol para ser titular do Vila Nova, hoje começou no banco. Situação física desse jogador, até porque tem jogo importante na quinta e depois já tem a Jataiense novamente nas quartas de final. É o que eu acabei de falar sobre a questão do Diego, né? Às vezes a gente trabalha uma situação e acontece como a do Diego hoje. O Diego iniciaria o jogo como titular, aí já durante o dia ele teve esse probleminha aí que não preocupa, né? Mas então você vai estar à disposição para quinta-feira, mas não pôde iniciar o jogo. O Urso foi a mesma situação, acho que no jogo passado, né? Contra o Yumas, o Urso iniciaria como titular, ele sentiu uma fisgada, a gente achou melhor não utilizá-lo. Hoje é a mesma situação, mas assim, eu não me preocupo quando o jogador não joga, de verdade, porque o Urso, eu sei o que o Urso pode me entregar. O Urso já entregou atuações muito sólidas, o Urso entregou muito bem no Clássico, fez gol, assim como o Diego Torres, mas o importante são os jogadores que entram e a gente ganha eles, né? O Paiva vem de um 45 minutos muito bom no último jogo, né? O segundo tempo ele não conseguiu manter o mesmo nível, então a gente permaneceu com o Paiva justamente para o atleta ter confiança, e hoje o Paiva, na minha opinião, fez um grande jogo, assim como o Arilson, que entrou ali no lugar do Diego, também fez um bom jogo. Quem ganha com isso é o Vila Nova, né? Essa situação dos jogadores, isso é normal, né? Os jogadores, a gente tem que entender num grupo, quando a gente monta um grupo aí com 27, 28 atletas, não são todos que têm a mesma, não vão todos que conseguem condicionar no mesmo tempo, né? Então alguns jogadores não estavam conseguindo mostrar no início, mas o importante é que o nosso grupo cada vez mais sólido, esses jogadores cada vez mais desenvolveram o seu melhor futebol. Tenho certeza que eles crescem e chegam no melhor momento deles individual para essa sequência de jogos importantes que a gente vai ter. Vamos lá, Lacerda, boa noite. Mais uma vitória, o Vila Nova fecha na segunda posição essa fase de pontos, e ao longo da semana você falou sobre correção de erros ali, de atitudes no setor ofensivo. Com a partida de hoje, você está feliz com o resultado? Com o resultado não, com o desempenho do pessoal ali da frente, e tem mais coisas a serem resolvidas? Com certeza. Se a gente for analisar alguns jogos do Vila, que o Vila não teve volume ofensivo, vamos dizer assim, hoje nós tivemos muito volume. A gente conseguiu terminar as jogadas. Em alguns jogos a gente não estava conseguindo nem terminar as jogadas, mas tudo dentro de um processo que eu entendo como natural. Hoje a gente conseguiu construir bem, a gente conseguiu o passe final bem, faltou talvez uma melhor finalização, mas a gente tem que entender que a gente não consegue fazer tudo da noite pro dia. Eu já acho que foi uma evolução muito grande em termos de volume ofensivo e de terminar a jogada. Agora o próximo passo que é a gente continuar construindo bem, continuar com esse volume ofensivo, continuar terminando as jogadas como a gente terminou hoje, para não ter a transição. A gente acabou tomando um gol de transição, né? E melhorar o acabamento. Acho que a gente precisa, por exemplo, Poveda hoje, né? A gente precisa entender que o Poveda, ele é o nosso finalizador, o terminal. A gente sabe que é o jogador que é mais marcado, mas a gente precisa criar dinâmicas com treino, com vídeo, que o Poveda tenha mais essa bola para ele finalizar, porque hoje ele não teve oportunidade, não pela movimentação dele, porque ele fez um bom jogo, sustentou muito bem a bola. A gente precisa criar mais situações para o Poveda finalizar. Lacerda, você teve uma semana de trabalho do último jogo para esse, gostou bastante, mudou várias coisas, mas agora para a Copa do Brasil é só até quinta-feira, até quarta, né? Porque o Vila viaja.
Como é que vai ser essa semana de preparação, que não tendo uma semana cheia? Você que vinha pedindo a semana cheia, mas dessa vez, para uma decisão mais importante ainda, não tem. Talvez o que a gente menos trabalhou, vamos dizer assim, não foi especificamente o jogo só do Jataí, aqui em Jataí, né? A gente pensou em tudo. Porque como tu falou, a gente talvez vai ter uma semana cheia, o Vila chegando numa final de campeonato estadual. Então a gente precisou nessa semana planejar muito bem a semana. A gente planejou muito bem, a gente pensou no jogo daqui, a gente pensou na quinta-feira da Copa do Brasil, a gente já pensou em mata-mata, a gente conseguiu treinar alternativas, a gente conseguiu treinar situações do Vila ganhando o jogo, a gente treinou a situação do Vila perdendo o jogo. A gente testou variações de sistema. Mas tu vai me dizer, mas foram poucos dias. Pois é, a gente aproveitou um monte, né? Os jogadores talvez chegaram nesse jogo aqui, eles não estavam como eles estavam em alguns jogos, totalmente recuperados em termos de descanso, porque a gente conversou com eles e deixou bem claro. A gente precisava aumentar o volume de treino na semana e a gente aumentou. Esse grupo aqui é extremamente profissional, extremamente comprometido. Não tenho nada para falar desse grupo, na verdade, só exaltar. São atletas muito comprometidos com o Vila Nova, o torcedor pode ter certeza disso. Às vezes a coisa não acontece e aí tem que jogar a responsabilidade no treinador mesmo, não tem que jogar nos atletas. Se tiver que vaiar, se tiver que xingar, tem que ser o treinador, não os atletas, porque eles são muito profissionais, eles trabalham muito e tenho certeza que essa semana que a gente teve, ela vai servir não só para esse jogo aqui de Jataí, vai servir para a sequência dos jogos decisivos que a gente tem. Tá certo. Quando a gente vê o time do Vila, a gente vê um ataque bem desenhado, um meio campo bem desenhado e talvez a principal dúvida fica ali na zaga, né? Thiago Pagnussal, Alisson Maia e Bernardo Chapo. Os gols que o Chapo vem marcando, é o zagueiro canhoto que você tem à disposição, está colocando ele em vantagem nesse momento? Não, acho que não vejo vantagem. Eu vejo que essa é a disputa que todo treinador quer, né? E eu quero em todos os setores. Que bom que a gente tem 3 zagueiros, o Thiago defensivamente muito sólido, o Thiago é um cara que faz muito gol. O Maia tá num momento muito bom da carreira dele, né? Com muita confiança. É um atleta que eu já conhecia há muito tempo, tá num momento muito bom. O Chapo também, a gente se conhecia, se enfrentou ano passado, é um atleta muito profissional. Na verdade, essa disputa aí, quem ganha com isso é o Vila. E principalmente eu, né? Porque daí eu tenho que quebrar minha cabeça, mas assim, são atletas que sabem que tem essa competição interna. Falei desde o meu primeiro dia no clube que o que eu mais queria era fomentar essa disputa interna, assim como tem que ter nas laterais, assim como tem que ter no meio-campo, tem que ter no ataque. É essa disputa que faz eles melhorarem, né? O jogo é importante, claro que sim, né? É o carro-chefe do nosso trabalho. Mas ter essa disputa de um atleta saber que não pode dar brecha, de um atleta saber que não pode ir mal, que tem que continuar trabalhando, mas assim, todos 3 estão muito bem, né? Então assim, estou muito satisfeito e com certeza quem eu escolher para jogar pode jogar os 3, por que não, né? Pode jogar os 3 daqui a pouco, situação que a gente já treinou, então a gente vai ver com o tempo, mas que bom que todos eles estão num momento muito bom. Ô Lacerda, eu queria que você falasse sobre a partida do Igor Inocêncio, 2 assistências depois de um jogo ruim contra o Yumas. Você conversou com ele ali particularmente sobre a partida, o que ele deveria melhorar? Fala pra gente sobre a atuação do seu lateral direito hoje. Tem dias, volto a dizer, por isso que o cobrado tem que ser o treinador. E eu gosto dessa cobrança. Os atletas, cara, eles trabalham, só que assim, eles são seres humanos, né? E eles têm que ser cobrados também, porque são bem remunerados, estão num clube que dá uma condição absurda, mas eles são seres humanos, gente. Tem dias que eles não acordam no melhor dia deles, tem dias que as coisas não dão certo. Eu vi alguns jogos de outros adversários que a bola também não entra. Tu vai dizer o quê? Tu imagina, a gente tá numa campanha que a gente podia ter 4 pontos a mais. Tu imagina se o pênalti do Bruno entra, se a bola do Poveda, aquela que bateu na trave lá do Dodô, bateu 2 vezes na trave no mesmo lance. Talvez a gente não estaria se cobrando tanto. Eu acho que a cobrança ela é legal. Talvez se nós tivéssemos feito esses 2 gols e o Vila hoje estivesse na liderança da competição, talvez a gente não tivesse tido uma semana tão boa como a gente teve. Isso que aconteceu com o Igor aí é uma situação não só com o Igor, mas com o Inocêncio, mas com todos os atletas. Semana cheia de treino, muita aprimoração, muito treinamento, muito cruzamento. Hoje ele deu 2 assistências. É o atleta que tem um histórico aí de acesso na carreira dele. Eu tenho certeza que não só o Igor, mas todo o grupo vai dar uma resposta, porque são caras que trabalham sério. Mas assim, conversa particular às vezes a gente tem, né, com algum ou outro, mas não teve conversa particular com o Igor. A gente sempre tem correções individuais, a gente mostra as coisas boas e coisas ruins. Às vezes a gente mostra no coletivo, a gente mostra no individual, porque a gente sempre trabalha para a melhora do atleta. Certo, você falou em coletiva que você não ia mudar o time, ia com força máxima para hoje e para a próxima partida. Você encontrou o seu 11 ideal ou ainda para os próximos jogos vai ter uma rotatividade de atletas?
Não, rotatividade não. Só que a gente sempre fica buscando a melhor formação. A gente tem que estudar também o adversário, volto a dizer, né? Hoje o Torres iniciaria, o nosso meio campo seria João Vieira, Torres e Igor Henrique, que é o meio de campo titular da nossa equipe, né? Todo mundo sabe, foi a equipe que jogou os principais jogos. Tem a questão do Thiago, do Chapo, do Maia, são ajustes que a gente tem que ter, mas isso é uma coisa tranquila, a gente vai analisar muito o adversário, a gente já vem analisando também a Inter de Limeira, né? Sabe que é um adversário forte, com um treinador experiente, um treinador, já foi atleta do Márcio, o Márcio já foi treinador do Vila, já teve conquista no Vila, tenho certeza que vai ser um grande jogo e a gente vai preparar a equipe da melhor maneira possível para ir a São Paulo trazer a classificação para o Vila Nova.